Ladies and gentlemen, e aí rapaziada? Como estamos? Espero que todos bem e vamos falar já de um âmbito geral. Vamos falar agora sobre Patch Notes, mas eu vou dar uma lida por cima no primeiro Patch Note e depois eu vejo se eu realmente vou falar sobre ele intenso. Porque eu acabei pulando, né, esse Patch Note com vocês no vídeo, porque eu tava no Latam, e aí eu também não tava me sentindo muito bem, né, vi um desconforto, sempre tá aquela meio deprê, tipo quando acaba o evento, né, tem que procurar o trabalho, aí fui fazer BGS, e aí acabei com tudo mesmo da felicidade. Mas, vamos tentar voltar com tudo, e eu espero que a gente consiga fazer um videozinho legal pra vocês. Aproveitar até que acabou a música. Valeu, Miranha. E vamos lá. O que a gente tem aqui é praticamente tudo que aconteceu no patch passado. E nós tivemos, tipo, uma atualização depois de umas 3 semanas, acho, que foi tipo um hotfix. Hotfix é tipo como é que eu posso dizer? É, um conserto rápido porque estava sendo muito fora da curva as coisas que estavam acontecendo. E como estava em meio de campeonato também, então ficava uma situação meio chata. Então vamos lá. A gente tem aqui para falar com vocês o Patch Note 1822, que foi agora dia 18. Que dia é hoje? 18/10? Estamos a dia 24. Tá. Não vou fazer matemática, mas vocês entendem que já passou bastante dias aí, né, que eu não li sobre. Então vamos falar primeiro por cima, que eu vou falar para vocês na realidade, sobre o que aconteceu anteriormente, que foi no dia 18/9, tá? Que foi um mês antes, né? E, inclusive nós tivemos esse patch dentro da MPL Season 5, não, foi 5? Não, foi Latam. E aí do Latam, a gente tá vindo agora para exemplo de Mundial. Eu não sei se esse patch note que tá vindo agora vai ser pro Mundial ou se ainda vai ter mais um em meio disso. Eu acho que ainda vai ter mais um emendando esse tipo de coisa. Porque ainda falta 2 meses, é dezembro que vai ser, né? Então vamos lá. Vamos falar tudo por cima para ser rápido. Eu não sei quanto de mudaram no patch note passado, mas vamos lá. Matilda agora tá com uma situação bem mais interessante. Ela tá com mais dano sequencial nas primeiras habilidades que ela solta, né? Tipo, pra quem lembra, ela solta umas purpurininhas que sai dela, então isso já localiza um alvo fixo sendo um herói e isso dá mais dano. Antigamente, tipo, quanto mais dessas purpurinas caíam em cima dos seus adversários, menos dano você dava, mas agora você aumenta o dano que você causa em cima deles uma porcentagem. Antes que era 20, eu acho que é 40%, né? Depois disso, a segunda habilidade teve ainda mais requerimentos aí sobre tempo de recarga, que tá mais rápido, e a ultimate dela agora você consegue cair aonde você quiser. Como assim, recair? É tipo assim, você marca um cara, além de você vai dar 20 voltas na volta dele e depois bater nele e dar tipo um knockback pro seu time, agora você pode, tipo assim, girar 20 vezes e sair, tipo, pra esquerda, pra direita ou de volta pro seu time sem precisar se exceder e se matar, praticamente. Porque ficava uma situação um pouco mais chata, né? Porque ela perdia essa pressão de começo de jogo, porque ela, né, era uma Matilda que era um suporte que, né, ia fazer linha de frente não devia. Enfim, era isso. Ela acabou ficando muito forte e pelo meta a gente viu que ela se desenvolveu muito bem pela rota do meio, voltando a fazer dano mágico, explosivo, né? E lembrando vocês que esses ajustes foi literalmente o mês das fadinhas. Inclusive as fadas, no caso, diretamente falando do roaming, né, do suporte. A Florin, no caso, teve o corta-cura dela da ultimate cancelada. A passiva dela aumentou ali, tipo, como é que eu posso dizer? Foi mais interessante, tipo assim, tiraram aquelas coisas mais chatas dela, como redução do tempo de recarga, mas deram velocidade de movimento e uns atributos a mais sobre dano também, né? Tipo, ela tem o escudo base que foi cortado em 50, mas ainda assim o scale dela foi mais aproveitado, né? Tanto a primeira habilidade escala muito mais, tudo com 90% de dano mágico, 100% de dano mágico, tá? O que era muito melhor, entre aspas. Lembrando que era tipo assim, ó, 65% de poder mágico, mais 5% HP perdido, agora é só 90% do poder mágico, a regeneração. Né? O dano que tu dá no cara vai ser menor, não vai ser mais 180%. Mas também porque eles querem que você entenda que os suportes fadinhas estão lá para servir o time e não para causar aquele dano explosivo no time adversário. Por isso que a gente viu um nerf recente, até mesmo da Matilda, que a gente vai falar agora. Vamos ver o que mais. Né, a segunda da Florin, no caso, agora stuna direto, né? Não é mais aquele caso em que ela joga a bola bate no adversário, ela cai no chão e aí ela stuna o cara. Não, tipo assim, bateu no cara e stunou. Mas também perdeu 0,3 segundos de tempo de stun. Mas ainda assim, 0,7 já é muita coisa, ainda mais quando tem o Yuzong no time que foi, né? Bufado. E a habilidade 3, lembrando, né? Não tem mais o corta-cura. Ela não dá mais dano na ultimate, não tem corta-cura, né? Ganha os efeitos de imunidade, redução de cura, regeneração, não, né? Já foi tudo. Isso aqui, tipo assim, pelo que eu lembro, não tem mais corta-cura, mas eu posso dar uma olhada depois. Mas pelo que eu tenho praticamente certeza, foi isso.
E a ideia principal é que ela tá curando muito mais. Então ela vai continuar fazendo as 2 voltas de cura, só que ela não vai dar dano. Então não tem por que você fazer mais a ideia do corta-cura P, entre aspas, né? Tipo, pra causar dano nos adversários e eles pararem de curar, por assim dizer, né? Porque era uma boa facilidade. E realmente é só tu escalar poder mágico com ela pra ela realmente ser eficiente demais e, tipo, curar bastante. Estes, a mesma coisa de todos os outros. Ele só tá, tipo, muito poderoso no fator de cura dele, tá? O que era 30% de poder mágico foi pra 60% de poder mágico em questão de cura. O que era 140% foi pra 220. O que era 105 foi pra 210. E lembrando que a gente tá falando tudo de escalonamento. Ou seja, o quanto de AP ele tem que fazer, né, de dano mágico ele deve fazer para que ele cure mais do que o necessário e seja essa fonte, né, tipo, tipo, cura principal dele. Porque antigamente todo mundo sabia que era só fazer tanque e tudo funcionava, né? Só pra vocês terem ideia, né? Tipo assim, tiraram 30 pontos de vida que ele cura na Ultimate no level 1, e antes era 105% do poder mágico dele, ou seja, se ele tinha 100 de poder de habilidade, ele ia curar 105 mais 1260. Agora ele cura tipo 1230 mais 210, ou seja, se ele tiver 100, ele vai curar tipo 200 e alguma coisa a mais, porque escala com 210, entendeu? Praticamente isso. Então, tudo isso foi bufado contra deles. O Dig ainda assim tomou na ult dele, né? Que agora escala com 300% de poder mágico, antes escalava com 400, mas eles reverteram, porque tava muito quebrado. A Angela ainda assim, dando mais de 400% de escalonamento no escudo dela, o que já é gigante. Então, mais uma vez quanto a isso. E aí de 1-1 é tipo, coitada, né? 1-1 só apanha. Então, tipo, só aumentaram 10% do dano que ela causa, que não é tanta coisa, e aumentaram muito o tempo da segunda dela, que também estava muito chata. Lembrando que o One não faz tempo de recarga na sua itemização. Então, de 18, 12 segundos ficou 24, 20, que já é tipo um nível muito alto para ficar gastando skill. E lembrando que, como eu falei para vocês, ela não faz tempo de recarga, logo ela simplesmente fica com esses valores de 24 e 20 para sempre no jogo inteiro, entende? Do level 1 ao level 15, ela vai ter entre 24 a 20 segundos de tempo de recarga e vai sofrer quanto a isso. Mas ainda assim, lembrando, o boneco é forte. O Yuzong, eu não entendo. Tipo assim, o Yuzong já era forte naturalmente. Só que ele acabou pegando uma sequência na XP muito forte, porque você causa 25% a mais de dano nas pontas afiadas da primeira habilidade dele, e a segunda habilidade dele teve um tempo de recarga fixo. Quando o tempo de recarga é fixo, significa que o CDR que ele faz acaba diminuindo. E essa é uma das principais skills de engage do herói, o que é muito forte. E aí de 12 segundos a gente vê uma métrica mais ou menos de 40% de CDR, né? Fica tipo uns 7 segundos mais ou menos. E 7 segundos é bastante coisa até, tipo, não é tanta coisa assim comparado a um boneco que tem 3 skills, né? Lembrando os nerfs recentes também, que ele, a ultimate dele não tava dando mais dano, etc, né? Quando ele forma o dragão. A Lilia teve reversão, né? Se eu não me engano. Consegue 50% de recarga. Ah, é. Agora a segunda habilidade dela faz o Gloom ter 50% de tempo de recarga, pra ele estourar de novo. Mas ainda assim, eu lembro que eles estavam pra fazer. Eles tinham feito uma reversão nela, porque ela tinha ficado muito estranha. Mas ainda assim, não muda tanta coisa. O Poveus ganhou buff, ele escala muito mais agora o AP, né? Que nem outros magos que eles estão querendo trazer, né? Estão querendo tirar um pouco mais essa ideia da galera fazer tanque, então eles diminuem o dano base, aumenta o escalonamento. E é praticamente o que eles fizeram. Mesma coisa aqui com o Poveus. Primeira habilidade dele tem mais escudo, mais dano, e tipo, tudo escalona com o poder de habilidade. O Julian, praticamente a mesma coisa. Aumentaram mais o poder mágico dele, porque eles sabem que ele tá meio chato, né? 120%. O que era 100 vai 120, mas é mais forte. A primeira habilidade, que era praticamente a principal, ainda mais pra clear, etc., na selva, que é muito bom, tá com 210, 90, base, que é bom também. E a segunda habilidade, que foi o que última, que realmente forçaram tanto ele a jogar, né? Tipo, já que o gank dele é muito forte, ele já começa, tipo, level 3 no jogo, já vai com mais 15% no mágico, e é isso. Tipo, muda alguma coisa? Não. Ele ainda apanha pra muita coisa que tem no mid, e na selva, Mago AP não tá sendo tão, né, forte. A Benedetta também voltou, o que é bom, tá? Porque ela aumentou a lentidão da ultimate dela, que é muito forte, 50%. É muito bom, muito bom. E aumentaram um pouquinho do ataque físico dela, escalonado no primeiro corte, né? Tipo, nos dois cortes, na realidade. Fora a passiva também. Então, tipo assim, foi 5% a mais na primeira habilidade e 5% a mais na passiva dela, que ela dá o dash pra frente pra cortar, né, do ataque base. É bom, é bom. Então, ela acaba voltando aí com uma ideia muito boa, porque boa parte do meta também que ela enfrenta, né, seja selva ou XP, beneficia muito ela, porque ela é lisa demais e também
voltando a acrescentar, os usuários de Petrificar estão muito fortes no meta, ok? Então quem gosta de Petrificar se diverte. E ela também é usuária disso. O Amon, pra quem não lembra, tinham diminuído o alcance da ultimate dele, aí eles voltaram com um pouquinho a menos, né? Tipo, o alcance do lançamento era 5, agora tá 3.5, né? Porque era muito chato quando tu, tipo, tava debaixo da tua torre e aparecia uma mão invisível, praticamente, né? Tipo, camuflado. Jogava uma ult e sai correndo. E aí, tipo, o meu trabalho aqui está feito, tá ligado? E ele consegue ferrar tua lane. Era só isso. E aí eles estão tentando, tipo, realmente otimizar isso e não faz mais a primeira habilidade dele, tipo, causar invencibilidade. O Johnson ficou mais legal, porque agora você pode entrar na ultimate do Johnson enquanto ele corre por aí. Então, mesmo ele durante a ultimate dele, você pode entrar dentro da ult do Johnson. Show. O Akai. Vamos ver. O Akai voltou a ser o que ele era antes. Vocês lembram que o Akai, quando lançou, nessa nova pele do Akai, por assim dizer? Obrigado. Essa nova pele do Akai, que era tipo 5% de dano base que ele tinha de dano. Tipo, como é que posso dizer? Ele causava 5% de dano em tudo que ele batia no ataque básico e tinha 5% de escudo com cada habilidade que ele causava, que era tipo a passiva dele. Foi praticamente isso. Eles tiraram de 5 para 4, porque ele estava muito acelerado, e aí resolveram aumentar, né, tipo, voltar o que ele era antes, e com uma coisa a mais. O tempo da passiva dele, ou o tempo da segunda habilidade dele, diminuíram e deram tipo 45% de lentidão na sentada do bicho. O Panda tá dando muita lentidão, então ele tá muito forte quanto a isso, porque ele tá com dano alto, e tá também com essa forma de lentidão que é o divertido do boneco. Vamos ver, Barats. O Barats ele tá com alguns ciclos de sobrevivência, né? Tipo, diminuíram bastante a mana dele e depois um patch atrás eles tinham, tipo assim, se você morre num momento final de jogo, você ainda garante alguns pequenos stacks, né? Pra, tipo, não ser tão punitivo pra você no meio final do jogo. Só. De resto é só, tipo, o custo de mana, que reclamam muito que ele tem custo de mana muito alto, que ele tem que toda hora ficar spamando habilidade, clear, etc. Então fica, tipo, nhé, 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 nhé. Então, enfim. Cogitaram ele na XP, mas eu acho que ainda assim, mesmo com todo esse fator aqui, não é tão interessante, não. Ele não tem, tipo, muitas formas de trocar com o cara. Vamos ver. Duração do atordoamento da primeira habilidade, 1.5. Tipo, ok. E o tempo de recarga aumentaram no começo do jogo e diminuíram. Então, tipo, aumentaram dos dois lados, né? Tipo, 1 segundo no começo e meio segundo no final. Isso impacta em alguma coisa? Não. Bax ainda continua sendo o tanque mais chato do jogo. E lembrando, se existe Baxia, não existe meta fadinha. Porque ele tem o corta-cura pra sempre, né? Que é o chato. O Minotauro, como é que eu posso falar? Por conta do novo item, que também é capaz de fazer, né? O novo equipamento, que é o frasco do Oasis, ele acabou tendo um upgrade, porque ele pode fazer. Boa parte das coisas dele também escalam com dano mágico, se não me engano, a segunda habilidade dele, se não me engano. Aqui, ó. Escala com 100% de poder mágico, então a cura dele é bem forte. A ult, a primeira, nem tanto. Saca? Nem passiva, ainda assim, por assim dizer. Mas a segunda dele cabe. Então, caso aconteça de repente você quer ser mais protetivo com o seu Minotauro, você pode fazer isso. E é só por causa disso que eles aumentaram aqui um buff na segunda habilidade dele, só pra ele ter esse poder mágico e poder se beneficiar do item novo. Que pra mim não. Eu prefiro ele tanque, mas se você quiser, à vontade. A Lui, ela tomou 100 de dano em cada um dos pontos de habilidade da primeira dela, o que é muito forte, tá? Tipo assim, final do jogo ela tem de 410 para 510 e 15% a mais de escalonamento de habilidade. E lembrando que, tipo assim, vocês podem ver que isso aqui parece inofensivo, mas não é. A Lui, ela tem 5, são 3 ou 4 stacks, não lembro agora, deixa eu ver aqui. Até 4, são 4. São 4 acúmulos de primeira habilidade que ela tem. Então, no final de jogo, com 510 de dano, você vai dar 400 de dano a mais, né? Tipo, 440, né? 440 de dano a mais, fora os 15% de poder de habilidade extra, ou seja, é muita coisa isso aqui. Mas, ainda assim, a Lui é um bonequinho um pouco mais diferente. Né? Eu gosto de Lui, sendo sincero. Mas realmente, esses 410 de dano é muita coisa e não é algo que, tipo, devia passar tão cedo, não. Ciclopes, eles só, tipo. O que eles querem fazer no Ciclope? Eles querem dar, né, tipo, roaming pra ele. Roaming que eu digo é, tipo assim, aquela capacidade de sair do mid bem rápido, na realidade. Né? Tipo, spamar mais habilidade no começo do jogo pra poder ele sair da lane. É praticamente isso. Eu não vejo outra situação pra ele deles terem, tipo, mexido no Cyclops agora, sendo que a função dele, tipo assim, na selva não interfere em nada esses buffs. Mas pra mid isso aqui influencia. Por quê? Ganha velocidade de movimento, e movimento para roaming é bom, pra kaitar é bom e etc é bom, né? Enfim. Ixia.
Ixa virou meta depois desse buff, praticamente. Eles tiraram a ideia dela ganhar velocidade de ataque, velocidade de tudo, tipo assim, todos os combos, dano de atributos, etc. na ultimate dela, por causa do sifão. Mas aumentaram, tipo assim, em alcance em 2 pontos pra frente, né? Tipo, como é que eu vou falar? Alcance, né? Tipo, alcance inteiro da habilidade, mas não diminuíram, tipo assim, não aumentaram na lateral, só aumentaram pra frente e não aumentaram pros lados. Tipo assim, tava pros lados a mesma coisa, mas pra frente tá um pouquinho maior. E aí, ela não tem mais 5 segundos de duração na ultimate, mas não que ela precise, porque em 4 segundos ela é um inferno. E aí ela consegue tacar, tipo, 6 alvos ao mesmo tempo, 5. Nossa. Em 6 armas menores. E dessas 6 armas, ela prioriza heróis e ainda assim são 6 ataques básicos durante 4 segundos que ela consegue tacar até mesmo skill. E é muito forte. Então isso acabou virando meta, ainda mais na mão do Upa, tá? E tem que consertar essa splash dela aqui, tá feio. Ainda mais na mão do Upa, que vocês sabem, né? Tipo, meteu o louco lá e fez muita play da hora. Popô e Koopa, ele volta pra selva, tá? Pra quem não sabe. Então ele volta ao dano contra monstros, tá? Tipo, de 150%, que é bastante coisa. Tempo de recarga dele, 7 segundos 5,2 da primeira habilidade. Eu fiz uma conta matemática, que é o seguinte, ó. Ajuste na primeira habilidade, de 7 segundos foi pra 5,2. E ajuste na segunda habilidade, de 6,5 em todos os níveis, foi pra 5,5 em todos os níveis. Tá? Da segunda habilidade. Isso na primeira e na segunda habilidade. A ultimate do Popô, que é Estamos Furiosos, ele fica no estado durante 12 segundos. 12 segundos. Com o tempo de recarga certo, dá pra tu morder o cara umas 3 vezes. Sem brincadeira. Se brincar ainda, tipo, for pra um. Talvez, tipo assim, fazer 40% de CDR nele, dá pra tu morder o cara, tipo, umas 4 vezes. Fora o knock-up que tu pode dar também. Então, tipo assim, ele fazer tanque com um CDRzinho, ele fica uma delícia, o Popô. Entende? Isso aqui é uma delícia. Ele fica 12 segundos. Então, 12 segundos já dá pra morder 2 vezes na primeira habilidade, entendeu? Se for seco, tempo de recarga, né? Se não, esquece, filho. Isso aqui é muita coisa. E eu acho que volta ali também a ideia de fazer tanque, tá? Que a ideia do Popô tanque na selva também é uma característica. Então, seria meu ponto de vista sobre. Ainda não vi o pessoal fazendo, ainda mais porque, né, eu não... fiquei um pouquinho off. Melissa. Cara, a Melissa só reverteram. Não é que reverteram, como é que eu posso falar? É que eles já tinham feito isso, ó. Ajusta primeiro, aumento de velocidade de ataque, quando ela dá o primeiro dash, ela ganhava de 50% a 75% de velocidade de ataque. Aí fizeram 35% dela, ela se ferrou. Tipo, tiraram a pressão dela, mas tiraram muita coisa. Aí eles quiseram reverter. E aí eles reverteram, só. E ela voltou. Saca? Só por causa disso. A Beatrix, ela tomou 2 ajustes, né? Que foi na metralhadora, Nibiru, e na Wesker, que é a 12. Então a 12 tá muito mais forte para começo de jogo. E a Nibiru, ela vai ter um efeito menor no late game. Mas ainda assim, né? Tipo, no começo e no final do jogo, ela tá, tipo, mais ou menos em porcentagem. Tipo, tiraram 1% no começo do jogo e 5% no final. Mas a Wesker ainda tá, tipo, ok, tá ligado? Tipo, deram bastante dano pra ela no começo do jogo pra ela, tipo, ser o que ela é. Mas no final manteve a mesma coisa. O pessoal ainda usa? Não usa tanto. Não vejo o pessoal ainda usar muito a Wesker dela. Prefiro muito ficar na base da Renner e na Nibiru. Ainda assim. A Mia, eles estão, tipo, deixando ela um pouco mais polida. Polida no sentido, tipo assim, deixar ela mais bonitinha pra atacar as habilidades. Tá? Tipo, o alcance foi levemente aumentado, o tempo de animação foi levemente aumentado. Então, tipo assim, ela vai tacar a skill mais rápido e vai estar mais longe. Só isso, a segunda habilidade dela. Que não é a principal, mas é boa pra, tipo assim, pegar alguém fora de posição. Né? Tipo, pra isso. Depois não tem mais nada. O Bruno tomou nerf. Tipo assim, a gente sabe que ele tava muito forte. E é a função dele ser forte, praticamente. Fizeram o boneco pra ele ser early game, né? Mas ele tava muito acelerado. Com esse nerf, é que nem o nerf da Kadita. Não faz com que ele seja fraco. Faz com que ele perca um pouco de pressão para que o adversário tenha como combater. Só isso. Mas ainda assim, tiraram tipo 25 pontos dele no começo do jogo de dano. Então, se tu dá 3 auto-ataque no cara, lembre que você vai perder 25, 25, 25 de dano, tá? Lembre disso. E de 320 foi pra 270, né? Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ele perdeu, tipo, 20 pontos, 25 pontos no começo do jogo e perdeu 50 pontos no final do jogo, de dano. Mas, lembrando que você faz crítico, etc, então isso aqui não é nada. Tipo, tu ainda vai ficar forte na partida de qualquer jeito. O Cloud, eu lembro, tiraram o dano dele de Minion, né, e aumentaram o dano que ele dá nos adversários, mas tiraram o dano dele de Minion. Por quê? Porque o Cloud tava sendo chato. O Cloud tava, tipo assim, pensa numa partida que acaba se estendendo, porque tem um Cloud que consegue limpar o wave, entende? Com a ultimate dele. E é safe, né? Boa parte do tempo. Então, praticamente, tiraram isso de lado e voltaram a fazer o principal dele, que era focar os adversários. Só. A Leslie, o que ela fizeram, né? Que eu não lembro. Ah, o dano crítico dela. Tiraram só 10%, que não é nada, porque ainda continua sendo real e ainda é forte. Ainda dá pra dar IK. O dano da corda da Fanny.
não vão parar ela por causa disso, né? Tipo, tiraram só 20 pontos no começo e 30 pontos no final, então, tipo, não é nada. Eu juro pra vocês, não é nada, não é nada. Só que quem consegue jogar com o boneco vai continuar jogando. O Paquito fizeram uma coisa boa, que era tirar um pouco da mobilidade do herói, mas, tipo assim, eles não tiraram a mobilidade, eles deram um tempo de recarga. Tipo assim, eles priorizaram a ideia dele ser um pouco mais defensivo, buffando, tipo, ajustando a primeira habilidade dele, pra ser um tempo de recarga fixo. Mas a segunda habilidade dele ainda continua sendo alvo muito móvel, porque, tipo assim, tu não vai tirar a mobilidade dele deixando 1 segundo de tempo de recarga a mais, saca? Tu vai tirar a mobilidade dele se tu tirar assim, tipo, de 40% de move speed que ele ganha 20. Deixa eu ver quanto que ele ganha de move speed. Vou dar aumentar. Não, 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 não. Paquito. Não, não, é passiva, não é passiva. Ele ganha 60% de velocidade de movimento adicional. De 60, se isso aqui deixasse tipo um 40 ou até 30, acho que ainda dava. Mas o pessoal quer causar 60% de velocidade de movimento num cara que tem dash atrás de dash, pô. Então ele vai continuar sendo forte, só que não vai fazer nada. Isso aqui não é nerf. Da Kadita foi mais diferente. A Kadita foi o seguinte: eles tiraram um pouco do dano base dela, porque eles querem fazer a mesma coisa que eu falei do Bruno. Tira essa ideia, ok? Dela tipo, ser tão abusiva no começo do jogo. E também dela ser tão safe no level 4. Né? No level 4 dela, porque é Ultimate. A Ultimate dela, tipo assim, eles tiraram também um dano base muito bom e considerável. Só que é o seguinte: tinha um efeito da Kadita que quando você passava mais de uma onda subsequente sobre seu alvo, as ondas diminuíam o valor do dano, tá? Agora esse efeito foi removido. Então mesmo que você ainda, tipo, não bate o cara na explosão, as ondas subsequentes vão, tipo, causar mais dano no alvo, então você pode, tipo, né, finalizar ele dessa forma. Isso só faz com que você seja menos chato no começo de jogo, tá? Mas ainda assim é uma cadita e lembrei, falando pra vocês, usuário de petrificar. É só isso que eu tenho que falar. Então é isso. De Valentina, o que tinham feito nela? Dano, tiraram o dano dela, porque, mais uma vez, ela é começo de jogo, eles querem tirar um pouquinho dessa ideia de começo de jogo, então diminuíram o scale, diminuíram o dano, mas ainda assim, lembrando, ela não serve pra ficar dando dano mesmo. E o dano da primeira habilidade da Ivy faz com que ela não tenha agora aquele potencial contra minions. Tipo, a primeira habilidade dela não vai causar tanto dano quanto a minion. Então, tipo, para um pouquinho da capacidade de clear dela e também de mobilidade no mapa, porque isso interfere. Só. Agora vamos ver o que acontece com esse patch note novo. Obrigado, Annie. Vamos lá. Pera. Aqui, avisos e lembretes. Já tivemos aqui vários nerfs, inclusive nas fadinhas que a gente falou tanto. Olha só, meu Deus do céu, quanta coisa. O legal é que eu tô vendo coisa a mais aqui, tá? Nossa, diminuíram mais. Nossa. Isso aqui é pro Mundial, aparentemente é Mundial. Então a gente vai ler junto. Vamos lá. Estamos fazendo ajustes em alguns heróis nos bases dos dados das partidas ranqueadas e da NPL desde a última atualização, nossos esforços contínuos para fornecer uma experiência de partida equilibrada. Eles já viram que realmente os suportes fadinhas deram problema. Então vamos ver tudo que eles fizeram. Estamos felizes em ver a Matilda de volta à ação, mas ela foi fortalecida um pouco demais. Ah, vá. Então estamos enfraquecendo alguns aspectos da sua ultimate para torná-la mais fácil de counterar. Segunda habilidade. Nerf, duração do aumento de velocidade de movimento aliado de 2.5 segundos para 2. Ok, não vejo isso como um nerf tão ruim. E a ultimate dela, dano da fagulha de 60 a 70 foi para 40 em todos os níveis. O tempo de recarga de 30 segundos foi todo para 40. E o escudo base dela, da ultimate. Ah não, segunda habilidade. Não, da ultimate. Tá. De 600 900 foi para 400 600. Isso é bom? Reduzimos ligeiramente o alcance da velocidade do segundo avanço. Tá, tipo assim, isso dá resposta? Dá. A gente vai parar de ver aquela Matilda no mid, que dá pra fazer um chato, né? Aquela situação de dois roamings, praticamente, dois mid, dois magos, né? Tipo, o Kadita na roaming e, tipo, Matilda mid, que tava tão chato. Mas, ainda assim, tipo, é counterável. Mas a ideia é que eles querem fazer ela realmente suporte. Ainda mais com o status dela que a gente pode ver depois e tá bem tranquilo, porque melhoraram bastante as coisas dela. Isso aqui não é nada. Tipo, ela ainda pode continuar. Tipo assim, não vai ser mais feita no mid pra estourar o pessoal, ou fazer aquela Matilda assassina, como o pessoal conhece, mas ainda assim dá pra segurar bastante o jogo, não vou mentir pra vocês. Isso aqui é bom, mas é justo. Rafaela. Agora que a Rafaela tem imunidade à lentidão, seu bônus de velocidade de movimento parece muito difícil de counterar. Então, o que eles vão fazer? Segunda habilidade, velocidade de movimento, duração da imunidade à lentidão, 1.5 para 1 segundo, tá. Isso é meio... Como eu posso dizer? A Rafaela acabou se tornando
algo que a Montoon não vai conseguir controlar direito. Por quê? Porque se 1 segundo e meio, praticamente, 1 segundo e 1 segundo e meio, praticamente não é nada. São raras ocasiões que a gente realmente possa encaixar isso. Mas é tipo assim, qual a ideia? A nova segunda da Rafaela funciona como se fosse um cleanse, um batismo, entendeu? Qual é a ideia principal? Alguém vai tomar alguma skill, que vai dar uma lentidão ferrada, e a Matilda tem que apertar o botão no tempo certo. É tipo um minigame. É praticamente isso. E aí o cara sai. Isso aqui vai influenciar? Não vai, porque, tipo, praticamente o que eles fizeram aqui foi algo surpreendente. Porque, além da Rafaela já dar move speed pro adversário, ela vai tirar o move speed do cara. Então, tipo, contra Barats, contra Baxia, contra, tipo, qualquer coisa. Se der lentidão, ela, tipo, pode dar um chase infinito no cara, ou ela pode fazer um aliado sair daquilo tudo. Então, tipo, isso ficou muito chato quanto a isso. E agora eles não vão saber como, tipo, eles vão fazer isso. Além deles reverterem, ou eles darem, tipo, outra prioridade. Tipo, se a Rafaela tira, tipo, 50% do valor da lentidão atribuída do cara, e mais, entre aspas, um move speed. Ou então, tipo, outra coisa que ele vai fazer. Porque no final a Rafaela ficou naquela 880 de, tipo assim, ou ela dá lentidão no cara, ou ela tira a lentidão do aliado, né? E a ultimate dela eu acho que ainda pode melhorar muita coisa ainda. Acho que ela tem que receber alguma coisa diferente pra isso. Mas ok, muda alguma coisa? Não, ainda continua sendo forte. Ângela precisa. Comparadas a outros suportes de linha de trás, que é a backline que a gente fala, a Ângela pode se beneficiar mais de bônus mágicos porque ela pode se conectar aos aliados para evitar receber dano. Show. Por isso estamos enfraquecendo os bônus mágicos e suas habilidades. Haha, obrigado. Então, primeira habilidade, 90% 75, isso aqui é dano, tá? Não é cura ou fortificação. E escudo, agora sim, de 1200, 2000, 200, 400 de poder mágico foi para 1000, 1600, 200, 300. Justo. 300 é o máximo que a gente pode realmente influenciar, por quê? Porque é o valor que deram pro Dig. Porque você dá, tipo assim, Dig pelo menos dá o valor de 300% pra todo mundo, mas não é 1600, entendeu? É uma coisa completamente diferente. Mas o Dig é mais legal de fazer AP. Isso muda alguma coisa? Não, porque lembrando, mago que é mago, ainda mais na relação de roaming e suporte, não pode fazer papel de dano. Tipo assim, eles fazem item de dano? Fazem, mas os itens de dano são feitos para que eles beneficiem aliados, ok? Tipo assim, concedam curinhas mais fortificadas e não para causar dano absurdo nos adversários. Ainda mais porque o controle mais chato que eu já vi nesse jogo é a Angela com a segunda habilidade de level 1, pô. Se tu for pego com aquilo fora de posição, ou você vai ter que gastar um flash ou tu morre. É sempre assim. Enfim. Ixia. Diminui o potencial de dano da Ixia no meio pro final do jogo, então o atributo de crescimento de ataque de 10 foi para 7.5. De 10 para 7.5 é por level. Isso aqui é por level. Crescimento de ataque físico dela de 7 foi nerfado 7, 8, 9, 10. Foi 2,5. 2,5 por 15? Quanto é 2,5 por 15? Alguém sabe? Deixa eu pegar aqui o celular que é mais fácil. Muito mais fácil. Do que eu chamar a Carla aí. 2,5 vezes 15. Oh, caramba. 2,5 vezes 15. 37,5. Ela perde 37 de dano. É bastante coisa, é bastante coisa. Mas, ainda assim, ela continua sendo um alvo que consegue bater em mais de 6 oponentes ao mesmo tempo, porque o boneco é estranho. Simples assim. Entendeu? Só. Reduzimos a velocidade dos avanços da One One nas últimas atualizações para facilitar a vida de seus oponentes. No entanto, como aumentamos o tempo de recarga das suas habilidades de remoção de controle, o enfraquecimento da velocidade de avanço parecia desnecessário. Então, estamos revertendo mudanças para melhorar a sua jogabilidade. Ok. Aumentamos enquanto a velocidade de avanço de 1 a 1 aumenta com a sua velocidade de ataque para alinhar a versão de pré-enfraquecimento. Ou seja, eles reverteram. Só reverteram. Ela vai continuar pulando bastante agora, vai continuar sendo forte e veloz para isso, mas ainda assim ela vai ter aquela famosa, né, fortificação, tipo assim, nerf da segunda habilidade que pesou bastante nela, não vou mentir pra vocês. Arlo, alguém que não devia ter sumido. Os oponentes de Arlo agora têm um tempo suficiente para reagir à sua ultimate depois que aumentamos o tempo de sua animação de habilidade. Agora estamos revertendo o restante do enfraquecimento anterior, ou seja, eles vão diminuir o tempo de recarga dela. De 30 a 24 foi para 24 a 18. Isso é bom, isso é ótimo. Porque querendo ou não, ele vai ter ainda aquela questão de poder jogar mais de 2, 3 habilidades aí da sua ultimate durante uma teamfight. Isso é bom, isso é bom. Mas lembrando que o Arlo ainda tem outras situações como matchups que ele ainda não se dá muito bem, não. Se ele pegar um Liu Zong no top, ele não faz nada, coitado. Então, vamos ver. Talvez ainda seja bom. O Aldous está vindo com bastante crescimento, tá? Não vou mentir pra vocês. Após o último ajuste, que descobrimos a velocidade de movimento,
né, pode acumular e melhorou isso significativamente. Mas também notamos que alguns jogadores queriam que ele fosse um pouco mais poderoso no final do jogo. Ah, vá, porque ele é late game, né? O mínimo. Então nós o enfraqueamos. Então nós o fortalecemos com base nos feedbacks. Junto com ajustes da armadura do Crepúsculo, ok, nós pensamos no Aldous que está balanceado atualmente. Lembrando, eles falaram que ele está balanceado, vamos ler isso. Mas vamos continuar monitorando a performance dele. Limite de roubo de alma. Primeira habilidade, roubo da alma. De 500 para 600. Olha, eles aumentaram 150? 150 stacks no Aldous? Cara. Tá, vamos ver. E a Ultimate, o dano dele é de 400, 600 mais 10% do HP do alvo foi para 250 a 400 por 8% do HP do alvo. Tá. Isso influencia algumas matchups que ele enfrenta no top, né, da XP, mas não é, tipo, a grande coisa, porque, querendo ou não, boa parte desse dano de 400, 600, não que realmente influenciasse em alguma coisa, mas era o suficiente ali para ele conseguir limpar um AD, né? E 8% de um AD não é muita coisa não, sendo sincero, comparado a um XP ou um Selva. Mas enfim, eles aumentaram 160 do dano dele, de stacks, é bom. Eu só preciso fazer a matemática agora para saber quanto de stacks ele consegue nesse tempo inteiro. De quanto tempo de jogo ele precisa para estacar 150 vezes a mais do que ele já tinha 500 antes, entende? Lembrando que o Aldous ele já tinha sofrido algumas coisinhas aí pro pessoal, né, dar um de olho, mas eu achei interessante. Não vou falar que isso ainda é balanceado, porque eu preciso estudar um pouquinho melhor sobre o Aldous, mas eu acho interessante. Vamos ver Fredrin. Fredrin parece muito forte e versátil em elos altos e torneios, então vamos diminuir a sua capacidade de sobrevivência. Oh, obrigado! Taxa de conversão de energia do cristal para HP de 25% para 20%. Para o dano causado dos minions, 15 e 10, tá. O que isso influencia? O cristal, a taxa de conversão dessa energia, lembra que ele tem uma vida cinza? O Fredrin. Essa vida cinza praticamente funciona da seguinte forma: ele apanha e essa vida continua na mesma que ele apanhou. Só que quando ele devolve dano no adversário ou no minion, ele regenera parte da vida dependendo do dano causado que ele dá. Então, eles diminuíram esse dano para que ele não ficasse tão poderoso assim a questão de regeneração e troca. Então, de resto, ele tá muito bem. Tipo assim, 20 por 5% é muita coisa? Não muito, mas comparado às 5 pessoas que ele pega numa ultimate, ele ainda vai continuar dando muito dano. Só que ele não vai regenerar tanto quanto antes. Então talvez dê um momento de conversão. Isso não vai fazer ele ser chato, tipo, o suficiente. Cara, não vai. E a defesa híbrida da ultimate dele, lembrando que ele tem duas ultimates, tá? É a provocação e a ultimate que ele corta o pessoal no meio, né? De 30 a 60 vai pra 15 e 35. Então, beleza. Tipo assim, agora ele não vai ser tão forte inicialmente. Ele vai apanhar mais pra céu, vai apanhar mais pros adversários, mas eu ainda acho que ele continua. Porque ele é muito forte e independente, cara. Talvez o pessoal volte a fazer ele um pouquinho mais de dano. Deixar ele um pouquinho de tanque, tipo assim, faz aquela build tipo Lancelot, saca? Que o pessoal faz off-tank, faz tipo, sei lá, só um machado de guerra e o resto continua, saca? Eu acho que é tipo uma das melhores opções que o pessoal pode fazer também. Não sei. Terizla. Queremos que o Terizla seja menos dominante, mas ao mesmo tempo queremos manter a força de XP durante a fase de rotas. Né? Ou da sua rota experiência, no caso. Segunda habilidade, dano bônus de ataque físico para os dois primeiros acertos, 180. Foi de 165 para. Opa, calma. Total para os dois primeiros acertos, 180, base. Agora tá 160 para 185, ou seja, eu tenho que upar a skill no máximo para ele de 160 ir para 185. Show, beleza. E o bônus de ataque físico para o terceiro de 300 para 220 para 320. Ok, eles bufaram. Vamos lá. Terizla. O Terizla é muito abusivo. Porque, querendo ou não, todas as habilidades dele são muito boas pra, entre aspas, puxar a rota. Principalmente a segunda skill dele. A segunda skill é a coisa mais chata de tu se enfrentar. Porque, querendo ou não, ele consegue te bater enquanto limpa a rota. O que é ótimo, porque, querendo ou não, se ele conseguir limpar um minion a mais durante a troca na wave, ele consegue fazer com que a wave dele te foque, se você estiver mal posicionado. Então isso faz com que ele pare um pouco dessa pressão de conseguir limpar a rota tão fácil, mas ainda assim o dano dele continua sendo muito bruto, tá? E até ele conseguir pegar o level máximo da habilidade, da segunda habilidade dele, que é a principal que ele foca, eu acho que ele precisa do level 7. Se ele pegar o level 7, ele volta ao estado que ele já estava, né? Antes dos dois primeiros hits. Mas agora com 320, muito mais legal fazer um machado de guerra para ele. Em algumas ocasiões, tá? Eu acho muito melhor. Por mais que o machado sanguinário ainda assim seja ótimo, eu adoro. Mas tá bufado. Isso aqui é buff. Isso aqui não é nerf, não, tá? Vocês podem pensar que isso aqui é nerf, mas isso aqui é buff escondidíssimo. Dona Montum, eu tô de olho em você. Isso aqui é um buff maravilhoso. Edit.
Nós enfraquecemos a capacidade de sobrevivência da Editing quando ela estiver fora do Pylex. Show. Aumento de roubo de vida de 10 para 30% foi para 5 para 20%. Beleza. O que isso influencia? Praticamente a Edit que a gente está vendo hoje em dia, ela está aparecendo em qualquer lado do campeonato. Ela pode aparecer tanto na Gold, pode aparecer na XP, pode aparecer na Roaming, na Selva, ela está muito forte. Ultimamente ela tá mais pra Roaming e Selva, não, ou não, Roaming e XP, porque ela faz o trabalho muito bem, e ela é flex quanto a isso. Mas, uma das grandes chateações dela é que se ela tiver essa capacidade de regeneração alta dela que ela tem, vocês sabem que ela brilha na partida. Então a melhor forma de você conseguir counterar praticamente ela é você não deixar ela estacar a barra vermelha da passiva. Se ela não estacar a barra vermelha, tá tudo bem. Mas ainda assim, 10% de roubo de vida, né, diminuir esse roubo de vida, é muito bom. Tipo assim, para um pouquinho dessa pressão dela. Isso faz com que ela seja menos chata no começo do jogo, né? E poder dar pra matar, entre aspas, dar pra matar ela. Mas ainda assim, né? Tipo, no final do jogo ela ainda continua sendo absurdo de praticamente ser tão poderosa e um tanque carry, né? Um tanque de late game. Odette. Reduzimos o tempo de recarga das habilidades para aumentar levemente o dano dela. Tá. Então a primeira habilidade de 7 segundos foi pra 6, 5 segundos, né? Tipo, vai de 6 para 5 segundos. E a segunda habilidade tem o tempo de recarga de 11 para 8.5, de 12 para 10. Tá. A Odette, eles estão tentando muito. Vocês perceberam que a Mãe Toon tá muito afim de, tipo, deixar a Odette pra cima no jogo? Tipo, eles querem que ela volte de alguma forma. Eles estão lá ajustando o Johnson, tá ligado? Eles estão lá, tipo, revertendo um monte de nerf que eles deram na Odette. Tudo pra tentar deixar ela o máximo possível, né? Tipo, não é qualquer controle de grupo que para o ultimate dela agora, entende? Tipo, muita coisa acontecendo. Eu acho que tá vindo muito mais coisa pra ela aparecer. Mas eu acho que o principal foco dela é que ela fica muito tempo parada e as matchups não são muito fáceis pra ela, sendo sincero. Ela não tem alcance contra muitos magos, ela, tipo, apanha pra muitos magos no mid, então, tipo... E ela sofre pra muitos usuários de petrificar que existem dentro do jogo, que vocês sabem que é, Kadita, Venedetta, que também tá forte, próprio Zong, então, tipo, vai demorar muito. Vai demorar muito pra ainda, tipo, realmente a gente conseguir ver o potencial dela completo. Mas, tipo assim, dá pra jogar. Dos jeitos que tem muitos buffs acontecendo, você pode jogar tranquilamente de Odette. Se você perder, é porque realmente tá difícil pro teu lado, mas duvido que seja, tipo, tão, né, tipo, triste. Vamos ver, já que eles tinham falado no Aldus, na realidade, desculpa, sobre a armadura do Crepúsculo, vamos ver o que tem aqui. Armadura do Crepúsculo. Nós estamos fazendo com que a armadura do Crepúsculo seja mais efetiva em bloquear dano alto e não seja facilmente ativada por ataques fracos, o que é muito bom, obrigado. Estamos aumentando a quantidade de dano bloqueado. A passiva única do Crepúsculo agora é a condição de acionamento. Receber mais de 600 de dano em um único golpe, foi para receber mais de 800 de dano em um único golpe. Tá? O dano reduzido mínimo vai de 150 a 300 de dano, tá? Essa vai ser a base dele, então é um item que agora escala, ok? Escala com level. Então é bom pra tu fazer no meio, final de partida, que também é bom. Então, tipo assim, se tu toma 800 de dano de alguma coisa, desses 800 tu vai tirar 150 no começo do jogo, ou de 800 tu vai tirar 300 no final do jogo, entendeu? Acho que não funciona pra dano verdadeiro, tá? Então, tipo, fazer isso contra a Leslie não adianta nada. É bom pela vida, mas não pelo, tipo, pela redução, porque praticamente não existe. Porque, ao menos que esse item seja, tipo, primordial aqui, o Pica das Galáxias. Aí ele diminuem, mas pra mim, meu sentido é assim, se é dano verdadeiro, nada para, tá? Ficou bom? Eu acho que tá interessante. É um item que escala agora, tu não é tão dependente de fazer. Geralmente o pessoal faz pra meio final de partida mesmo. Então, pra 800 de dano, né? Tipo, vai ser muito específico tomar esses 800 de dano. Tipo assim, contra tanque, tu não vai adiantar fazer muita coisa porque tu não vai tomar 800 de dano de um tanque. Ao menos que seja, sei lá, o Grok dano puro, mas tipo assim, ainda assim ele não é tão tanque assim. Mas ok, acho que é válido. Eu acho que eu gostei dessa mudança. Vamos à Fúria do Guerreiro Selvagem, que é o item de crítico. O equipamento. Não, pera, é o crítico, né? Fúria do Guerreiro. Atrasamos levemente a fase dominante dos heróis que focam em crítico. O preço dele agora é de 2.250 para 2.500. Tá, eles vão atrasar um pouco mais, é tipo uma wave a mais. Uma wave e meia, mais ou menos. Isso é bom? É bom. Por quê? Isso faz com que o pessoal, né, não tenha mais daquela pressão porque alguém não sabe counterar um Bruno, ou então alguém não sabe nerfar o Bruno, né? Ou então uma Leslie. Então esse pessoal que vai usar mais crítico vai ficar mais dependente de Gold, o que tá triste, porque eu já tô vendo um nerf na rota do Goro aqui, tá? O que já é triste pra eles. E a segunda questão é simples. Usuários de itemizações como Hit Effect e velocidade de ataque vão acabar tendo um crescimento exponencial muito maior. Por quê?
Porque a Voz do Vento é barata, todo mundo faz e é bom pra puxar wave. A One tá recebendo um monte de buff e é forte pra ela também. Bastão Dourado. Caçador de Demônios e entre outros itens de efeito, como a Foice da Corrosão, são itens baratos comparados a esses aí que a gente tá vendo, e tipo, tu não precisa se esforçar tanto pra pegar eles no começo do jogo. Então, é isso que a gente vai ver. Equipamentos da selva. Caçadores com muitos equipamentos defensivos estão fortes demais nessa atualização, então queremos diminuir a velocidade com qual eles farmam durante o meio e fim do jogo. Então a passiva única do caçador agora. Dano por segundo contra monstros, no nível do herói, 2 vezes 2% do HP máximo, foi pra 35 mais... O quê? Nível do herói, mais 3 vezes, mais 1% do HP máximo. Tá, calma. Vamos fazer matemática nessa porra aqui, calma aí. Antes era nível do herói, exemplo, eu tô nível 1, vezes 2, então fica 2, mais 2% do HP máximo. Então eu causava 2 mais 2% do HP máximo. Agora eu causo 35 mais o meu nível do herói, então 35 mais 1, 36, vezes 3. Vezes 3? Cara, esse multiplicado por 3 aqui tá muito esquisito, pô. Porque agora qualquer um vai poder fazer a selva, independente de ser tanque ou não. Isso aqui não é uma parada contra tanque, isso aqui é um auxílio emergencial que estão dando aqui, pô. Calma que eu tenho que fazer matemática, eu sempre esqueço de fazer matemática. Tá. Geralmente o multiplicador vem primeiro, então o nível do herói vezes 3 dá tipo 3 mais 1, 3. Tá, acho que é tipo assim, primeiro eu vou fazer certo. Pela matemática que eu lembro que é equação de primeiro grau aqui. Nível do herói vezes 3. Ou seja, se eu tô nível 1, eu dou 3. Mais 35, 36, 17, 38. 38 de dano mais 1% do HP. Ainda assim, vai ser bastante coisa. Vai ser mais acelerado ainda, ou seja, vai dar vantagem pra quem é assassino, vai dar vantagem pra quem é, tipo, mago, etc, pra fazer a selva, porque vai ser muito mais rápido nos levels iniciais. E não vai escalar tanto com a vida, então, tipo, dá mais oportunidade para outros selvas aparecerem, o que é muito bom. Talvez a volta, finalmente, de assassinos, tipo, apareça no mapa. É uma ocasião. E, pra finalizar, Minion Balista na Rota do Ouro, de 45% de gold pra 35%. Lembra que eu falei pra vocês agora sobre essa itemização ser mais cara da Fúria do Guerreiro Selvagem? Então, corta mais ainda, porque de 45 pra 35, parece que eles não querem que os golds sejam fortes, né? Tipo, parece que eles querem que coloque, tipo, um monte de soldado na ouro, porque não tá valendo muito a pena não colocar gold lá. Simples. Não tá valendo. Deixa o pessoal se matar, praticamente. E, ladies and gentlemen, essa foi a nossa nota de atualização, tá? É estranha, mas eu gostei um pouquinho dela, não vou mentir pra vocês. Só não acho legal o que estão fazendo com justiça com os Gold Laners, mas eles estão apanhando bastante. E lembrar pra vocês, deixa eu até ver. Ah, lembrando que a gente teve mudança também, né? Teve as splash arts novas também, bonitas. Mas, ainda assim, tá bem estranho isso aqui, não vou mentir pra vocês. Coitado deles, mas de resto, tá forte. Então é isso, ladies and gentlemen. Pra mim já deu. Deixa eu voltar aqui, eu vou colocar a musiquinha pra vocês. Obrigado a vocês que assistiram, espero que eu volte mais potente. Pelo que eu percebi da voz, ela tá bem tranquila, mas eu ainda tenho medo, né? Vai que acontecer alguma coisa. Então, brigadão, tamo junto. E amanhã eu vejo se eu faço mais coisas disso aqui, tá? Volto com a análise de tudo e as coisas acontecem. Lembrando também que eu tô tentando pegar os 1000 seguidores na plataforma do TikTok, porque eu tô vendo se eu vou fazer live lá. Então, se você quiser seguir, eu vou deixar aqui na descrição. Valeu, tamo junto e até a próxima. Valeu!